Oi, gente, tudo bem? Centro Educacional Fabrício Sampaio, preparando para o futuro. Aula de hoje, aula de Ciências e Matemática, quarto ano A e B, segundo bimestre, professora Aline Salles. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Partes da planta, unidade 4. Partes da planta, unidade 4. Partes da planta, página 85, livro de ciências. Parte da planta, página 85, livro de ciências. Brincando com ciências. Começando, acompanhe a leitura. As principais partes que formam a maioria das plantas são raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. Repetindo, as principais partes que formam a maioria das plantas são raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. A raiz fixa a planta ao solo e absorve dele água e nutrientes. O caule sustenta a planta. Ele também é responsável pelo transporte de água, sais minerais e demais nutrientes. A folha é a parte responsável pela respiração da planta e pela fotossíntese, processo pelo qual produz o próprio alimento. A flor é a estrutura relacionada à reprodução da planta. É da flor que se forma o fruto. O fruto se origina da flor e contém as sementes. Alguns frutos são carnudos e saborosos. As sementes ficam dentro dos frutos. Elas contêm um embrião que dará origem a uma nova planta. Repetindo, as principais partes que formam a maioria das plantas são raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. A raiz fixa a planta ao solo e absorve dele água e nutrientes. O caule sustenta a planta. Ele também é responsável pelo transporte de água, sais minerais e demais nutrientes. A folha é a parte responsável pela respiração da planta e pela fotossíntese, processo pelo qual produz o próprio alimento. A flor é a estrutura relacionada à reprodução da planta. É da flor que se forma o fruto. O fruto se origina da flor e contém as sementes. Alguns frutos são carnudos e saborosos. As sementes ficam dentro dos frutos. Ela contém o embrião que dará origem a uma nova planta. Aqui nós temos as partes da planta: flores, folhas, frutas, frutos, caule, raiz e sementes. Observe a imagem: flores, folhas, frutas, caule, raiz, sementes. Tá bom? Página 86, tipos de caules. Página 86, tipo de caule. Tipos de caule. Começando na página 86. Prestando atenção. Dependendo do lugar onde os caules se desenvolvem, eles podem ser classificados em aéreos, subterrâneos ou aquáticos. Repetindo,
Dependendo do lugar onde os caules se desenvolvem, eles podem ser classificados em aéreos, subterrâneos ou aquáticos. Os caules aéreos são os mais comuns. Eles crescem logo acima do solo, como os troncos de árvores. Os caules aéreos são os mais comuns. Eles crescem logo acima do solo, como os troncos de árvores. Os caules subterrâneos se desenvolvem embaixo do solo, como o da bananeira e o da batata. Os caules subterrâneos se desenvolvem embaixo do solo, como o da bananeira e o da batata. Aqui na imagem, muitos caules subterrâneos, como as batatas, acumulam substâncias nutritivas e são consumidos na alimentação humana. As plantas cujo habitat é a água têm caules aquáticos, como o lótus, a vitória régia e o aguapé. As plantas cujo habitat é a água têm caules aquáticos, como o lótus, a vitória régia e o aguapé. O caule é um órgão da planta que tem funções próprias. Todas as partes desempenham funções fundamentais. É o caule que sustenta os galhos, folhas e demais órgãos da planta, como flores e frutos, tá? Repetindo, o caule é um órgão da planta que tem funções próprias. Todas as partes desempenham funções fundamentais. É o caule que sustenta os galhos, folhas e demais órgãos da planta, como flores e frutos. Aqui embaixo nós temos saiba mais, a bananeira. O caule da bananeira parece ser aéreo, mas não é. A parte que vemos é um tronco falso, formado de várias folhas. O verdadeiro caule dela é subterrâneo e paralelo à superfície de onde saem os troncos falsos. Olha aqui a bananeira. O caule da bananeira parece ser aéreo, mas não é. A parte que vemos é um tronco falso, formado de várias folhas. O verdadeiro caule dela é subterrâneo e paralelo à superfície de onde saem os troncos falsos. O caule da bananeira é subterrâneo. A parte que vemos acima do solo são as folhas, tá? Observem aqui a bananeira. Caules aéreos. Aqui nós temos os caules aéreos, tá? Observem a imagem. Caules subterrâneos, batatas, bananeiras, cebola. Caules aquáticos. Voltando de novo, caules aéreos. Observem. Caules subterrâneos. Caules aquáticos, tá? Os caules aéreos são os mais comuns. Eles crescem logo acima do solo, como os troncos de árvores. Os caules subterrâneos se desenvolvem embaixo do solo, como o da bananeira e o da batata. As plantas cujo habitat é a água têm caules aquáticos, como o lótus, a vitória régia e o aguapé. Página 87, tipos de raiz. Página 87, tipos de raiz. As raízes também são classificadas de acordo com o lugar onde se desenvolvem. Elas podem ser aéreas, subterrâneas ou aquáticas. Raízes aéreas se desenvolvem acima do solo. Elas podem estar presas a uma rocha ou mesmo em outras plantas. Raízes aéreas se desenvolvem acima do solo. Elas podem estar presas a uma rocha
ou mesmo em outras plantas. Observe a imagem do livro de vocês. As raízes respiratórias de plantas do mangue são exemplos de raízes aéreas. As raízes subterrâneas são as mais comuns. Elas se desenvolvem abaixo da superfície do solo e retiram dele oxigênio e nutrientes. As raízes subterrâneas são as mais comuns. Elas se desenvolvem abaixo da superfície do solo e retiram dele oxigênio e nutrientes. Observem a imagem do livro de vocês. A mandioca é uma raiz subterrânea que acumula substâncias nutritivas. É muito apreciado na alimentação. Nós temos aqui a mandioca, tá? Exemplo de raiz subterrânea. As raízes das plantas aquáticas ficam sob a água, de onde retiram nutrientes. As raízes das plantas aquáticas ficam sob o solo, sob a água, de onde retiram nutrientes. Repetindo, as raízes das plantas aquáticas ficam sob a água, de onde retiram nutrientes. As raízes do aguapé são aquáticas. Elas absorvem água e nutrientes do ambiente. As raízes do aguapé são aquáticas. Elas absorvem água e nutrientes do ambiente. Aqui nós temos um vídeo para vocês assistirem, conhecendo as partes das plantas, tá? Vou dar um play aqui no vídeo. Conhecendo as partes das plantas. Pessoal, tudo bem? Hoje vamos conhecer os nomes das partes das plantas. Observe com atenção. Folhas, frutos, flores, tronco ou caule, raiz, sementes. Agora, vamos aprender um pouco mais sobre as funções de cada uma dessas partes. Começaremos pela raiz. Ela prende a planta ao solo e é responsável pela retirada de água e sais minerais. O caule ou tronco tem a função de conduzir a água e os sais minerais da raiz até as folhas e também é responsável pela sustentação do corpo da planta. Já as folhas são responsáveis pela transpiração, respiração e alimentação das plantas, que ocorre pela fotossíntese. Mas o que é a fotossíntese? É um processo para a produção do alimento das plantas, que é a glicose. E para isso ela precisa de luz, água, sais minerais e o gás carbônico do ar. Agora vamos falar sobre as flores. Em algumas espécies de vegetais, são responsáveis pela reprodução das plantas, dando origem aos seus frutos. Observe o que ocorre com o morango. Os frutos têm a função de proteger as sementes. Já as sementes são as responsáveis pelo nascimento de novas plantas.
Gostaram do vídeo, crianças? Deu para entender alguma coisa sobre as partes da planta? Agora, aqui na página 87 e 88, nós temos atividades para vocês responderem, tá? Página 87 e 88, atividades para vocês responderem, tá? Sobre partes da planta. Qualquer dúvida, volta na página 85 do livro de vocês de ciência, partes da planta. As principais partes que formam a maioria das plantas são raiz, caule, folha, flor, fruto e semente, como explicado e como visto no vídeo, tá? Atividades para vocês responderem. Página 87 e 88, livro de ciências, Brincando com Ciências. Matemática. Verificação da multiplicação e da divisão. Conteúdo da aula passada, da aula gravada passada, que eu falei que a gente iria continuar. Verificação da multiplicação e da divisão. Verificação da multiplicação. Podemos verificar se a multiplicação está correta aplicando a divisão, que é a operação inversa da multiplicação. Repetindo, verificação da multiplicação. Podemos verificar se a multiplicação está correta aplicando a divisão, que é a operação inversa da multiplicação, tá? A operação inversa da multiplicação. Qual é a operação inversa da multiplicação? É a divisão, né? Podemos verificar se a multiplicação está correta aplicando a divisão, que é a operação inversa da multiplicação. Aqui nós temos atividade no caderno. Resolva as multiplicações e faça a verificação. Vocês irão resolver as multiplicações e fazer a verificação, tá? Para saber se ela está correta. Como? Pela divisão, né? A divisão não é a operação inversa da multiplicação? Olha a explicação. Verificação da multiplicação. Podemos verificar se a multiplicação está correta aplicando a divisão, que é a operação inversa da multiplicação. Então, resolva as multiplicações e faça a verificação. Vocês vão resolver as multiplicações e do lado fazer a verificação, tá? Como? Aplicando a divisão, que é a operação inversa da multiplicação. Faz a multiplicação e do lado faz a divisão, para fazer a verificação, tá? Para saber se ela está correta, a conta está correta. Verificação da divisão. Para verificar se a operação da divisão está correta, tanto na divisão exata quanto na divisão não exata, aplicamos a multiplicação. Repetindo, verificação da divisão. Para verificar se a operação da divisão está correta, tanto na divisão exata quanto na divisão não exata, aplicamos a multiplicação. Aqui nós temos também atividade no caderno. Resolva as divisões e faça a verificação, tá? Como que vocês vão fazer a verificação? Fazendo a multiplicação do lado, para verificar se a operação da divisão está correta, tanto na divisão exata quanto na divisão não exata, aplicamos a multiplicação. Vocês irão fazer a divisão e do lado fazer a multiplicação, para saber se está correta. Atividade no caderno, resolva as divisões e faça a verificação. Primeiro você vai dividir, depois você vai multiplicar, como foi explicado na aula passada, tá? Qualquer coisa, dá uma olhadinha de novo, olha o livro para fazer tudo certo. Atividade no caderno, resolva as divisões e faça a verificação. Primeiro divide e depois você vai multiplicar, tá? A multiplicação é a operação inversa da divisão, tá? A multiplicação é a operação inversa da divisão. Encerramos aqui a nossa aula de hoje.
Beijos, fiquem com Deus. Tchau!